Eu vou desmistificar a avaliação de fatores de risco psicossociais para atender o PGR e o novo texto da NR1. É natural essa confusão toda, essa bagunça, muita gente falando muita coisa, algumas pessoas falando coisas muito razoáveis, muito bacanas, muito aplicáveis na vida real, outras nem tanto, estão fazendo uma bagunça na própria cabeça e confundindo a cabeça dos outros. Isso é natural, porque é uma coisa nova. Como foi com o E-Social lá quando entrou, foi aquela mesma bagunça, e hoje está tudo bem, todo mundo mandando E-Social, PPP eletrônico rodando, Receita Federal recebendo as autodenúncias das empresas e logo logo vai cobrar, ou seja, está tudo indo pelo caminho natural. Então não se assustem com esse barulho todo de psicossocial, parece que o mundo está acabando. Primeiro, não é o bicho papão que vai vir à noite para te pegar, não é um bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo, não é o apocalipse, tá? É uma coisa que talvez seja mais simples do que você esteja ouvindo por aí. Sim, tem muita gente boa? Tem muita gente boa, que eu recomendo inclusive. E uma das gente boas, eu acho que sou eu, que a gente tem a nossa ferramenta de avaliação psicossociais, com o curso que ensina como aplicar essa ferramenta, que foi feito com embasamento científico, com várias outras metodologias, adaptado para reconhecer esses fatores de risco nos ambientes e poder integrar isso no PGR, já com matriz de risco, com ações sugeridas, com a metodologia, conceitos, comentários, exemplos razoáveis, que eu, Rafael e Amanda fizemos. Sim, tem muita gente desenvolvendo tipos de trabalho diferentes, mas com o mesmo objetivo e muito razoáveis, muito bacanas. Mas tem também muito oportunista e muito charlatão no mercado. Sempre que surge uma demanda muito alta, tem os parasitas que vão ali e inventam qualquer bobagem ali para tentar ganhar um trocadinho e esperando a próxima onda vir para fazer a mesma coisa. Então, tem um pouco de filtro, tá? Mas, voltando, não é um bicho de 7 cabeças a avaliação do reconhecimento de fatores de risco. Vejam bem como eu estou fragmentando. Eu estou reconhecendo um fator de risco que pode contribuir para afetar a saúde de uma pessoa. Como eu faço para a ergonomia, como eu faço para os químicos, como eu faço para os biológicos, como eu faço para os riscos de acidente e assim por diante. Essa é a finalidade do PGR. Então a gente tem que segmentar essas coisas, tá? Então, primeira coisa, tá? Primeiro ponto importante aqui. A avaliação psicossocial do indivíduo, do paciente, é diferente do reconhecimento de fatores de riscos psicossociais para o PGR, pessoal. Eu estou vendo muito algumas pessoas, é claro, né, falando que eu tenho que agora avaliar a percepção de cada um dos trabalhadores. Eu vou aplicar uma ferramenta com todos os trabalhadores ou com uma parcela dos trabalhadores. Eu vou ouvir o que o trabalhador tem a dizer sobre o seu ambiente de trabalho. Cara, isso não vai dar certo. Imagina uma empresa que tem 1.000 funcionários. Se tu aplicar questionário com os 1.000 funcionários, cada um vai ter a sua percepção individual e vai virar um pandemônio. Aí sim você não vai conseguir chegar numa conclusão para o PGR. E aí eu te pergunto, quem é que faz o PGR? É os funcionários todos que sentam numa mesa e fazem o PGR da empresa ou é o técnico qualificado, ou o engenheiro, ou sei lá, o tecnólogo que faz as avaliações e elabora o PGR, identifica os riscos tecnicamente, com conceito técnico, com uma metodologia? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Então o pessoal está confundindo, fala psicossocial, tu acha que é a pessoa sentadinha aqui, ó. Ai, fale aí dos seus problemas, Jonathan. Você se sente estressado? Ai, tem dias que eu fico estressado no trabalho, tem dias ai, que meu chefe é tóxico. Ai, eu não aguento mais conviver com a Jéssica, aquela mocreia lá que trabalha comigo, que fica só me buzinando nas orelhas, me botando... Pessoal, avaliação de fator de risco psicossocial não é um divã, não é um momento de tu ouvir as frustrações e as dores do funcionário. É muito lindo. Tem até um amigo meu que disse, eu apliquei o checklist, um questionário com todos os trabalhadores. E é muito gratificante ver a gratidão deles podendo serem ouvidos. Aí eu respondi para ele, que fofo, mas a empresa está te pagando para isso? Ah, tá, bom, então tá lindo. Se tu conseguir fazer um trabalho e ouvir todo mundo para chegar na tua conclusão, lindo, maravilhoso, perfeito, mundo ideal. Só que isso não é a realidade que vocês vão encontrar não, tá? Então é isso. A avaliação psicossocial do indivíduo é diferente do reconhecimento de fatores de risco psicossocial. O reconhecimento dos fatores de risco, você tem que ter um conceito para fazer essa avaliação bem definido, você tem que ter um método que você vai seguir. Qual é o método ideal? Não existe. Nós mesmos criamos o nosso método, nós criamos a nossa metodologia. Existem outras, claro, tem muita gente criando coisa boa por aí, alguns mais simples, alguns mais complexos, alguns mais profundos, alguns mais superficiais para já conseguir atender uma primeira demanda do PGR, depois a gente melhora. Primeiro você começa, depois a gente melhora, aquelas modinhas idiota que todo mundo faz na internet, né? É isso. E tem que ter a interpretação do avaliador. Tá conseguindo filmar isso aqui, Jéssica?
a interpretação do avaliador. Olha só, corrigindo o trabalho da Jéssica durante a gravação. Ó, será que isso é um fator psicossocial? Tu se sentiu muito abalada agora com a minha correção, Jéssica? Sim, denigriu minha imagem, assim, diante dos teus seguidores. Viu só? Agora fala que é brincadeira, né? A brincadeira, gente. Senão ela depois ela ainda vai entrar com burnout e vai dizer que a culpa é minha. Mas é isso, né, Jéssica? Então, pessoal, avaliação, reconhecimento de fatores de risco psicossociais para o PGR é onde eu vou ter um conceito para um tipo de risco e vou avaliar se pode existir naquele ambiente ou não. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil. Monotonia. 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 Pode ser um fator de risco psicossocial? Pode. Então eu tenho que ter um conceito. Quando que eu vou entender que aquela situação pode ser um fato gerador de monotonia? Aí nós temos um conceito pré-definido lá. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu até tenho aqui, ó. Pode filmar a minha sala, não tem problema. Só porque a minha mesa é bagunçada. Ó, vamos ver aqui. Monotonia. Aqui, ó. Monotonia, ó. Monotonia, aqui é o checklist. Cenário, tá, não mostra muito também. Cenário do trabalho. O cenário de trabalho está alocado em um ambiente uniforme, pobre em estímulos ou pouco excitantes ao trabalhador que execute o mesmo tipo de tarefa continuamente durante a jornada de trabalho, que não tenha estímulos cognitivos, ou seja, a pessoa não precisa pensar. Tipo assim, eu sou um energúmeno, eu tô aqui parado, não tenho porra nenhuma para fazer. Eu fico na guarita, eu sou o vigia noturno do turno da noite. Eu fico das 7 da noite às 7 da manhã numa guaritinha aqui, ó, de 50 por 1, com uma janelinha, e aí eu fico olhando o pátio e o portão, se não tem ninguém entrando e saindo, e não sei o que, aí olha o WhatsApp, aí não tem mais o que eu fazer 12 horas toda noite, ali 12 por 36 trabalhando. Isso é monotonia? É. Avaliando esse contexto de trabalho, a pergunta que eu faço, quanto por cento dessa população de vigias, que tem 50 lá naquela empresa, tem várias portarias e tem os turnos, 12 por 36, tem 50 vigias. Quantos vigias eu teria que entrevistar avaliando esse contexto de trabalho para chegar na conclusão que existe um possível fator de risco de monotonia nessa atividade? Quantos tu precisaria entrevistar para chegar nessa conclusão, Jéssica? Avaliando esse contexto de trabalho dele. Para concluir que é monótono o trabalho deles. Por que uma? Nenhuma, pô. Eu já sei que é monótono pra caramba. Eu não sou burro, eu tô avaliando o contexto de trabalho do cara, tá? Agora eu vou dar outro exemplo, tá? Alta carga de demanda cognitiva, com diversas, múltiplas fontes, tá? Por exemplo, eu tenho o operador da sala de comando de uma indústria, tá? E ele tá sentadinho, ele tá olhando o monitor da pressão dos vasopressão, das tubulações, que se explodir vai tudo pelos ares. Ele tá olhando a produção lá, o silo, se tá cheio, se não tá. Aí ele tá olhando também a fila lá da logística para liberar os caminhões para carregar. E aí ele tá olhando para o monitor dele, que ele tem um software ali de produção, que ele tem que estar alimentando dados e verificando como é que tá os parâmetros de produção. Aí tem o WhatsApp do pessoal da empresa ali chamando ele. E aí tem mais o rádio aqui que o pessoal fica chamando ele da fábrica. Ou seja, ele tem diversas entradas de informação, todas elas são relevantes, e ele tem que estar atento a tudo. Então, eu posso já presumir que ele tem uma alta carga de demanda cognitiva e que as consequências de ele não atender todas essas demandas podem ser catastróficas, pode ser que exploda uma caldeira, pode ser que tranque a fila lá, o silo fique cheio e fique 20 caminhões parados e não dê vazão na produção, e aí tem mais 20 caminhões entrando com matéria-prima, tranca tudo, se ele não for capaz de absorver essa alta demanda cognitiva? Sim, só que eu não entendo o que ele cuida, eu não sei qual é a tela, não sei a relevância disso. Para isso, talvez sim, eu tenha que conversar com essa pessoa, não? Sim, senão eu não vou entender. Agora, depois que eu conversei com um operador, que eu já entendi o contexto da atividade que todos eles fazem, depois de conversar com um, quantos mais eu precisaria entrevistar para entender que tem uma alta demanda cognitiva, que pode ser que o cara fique estressado, que o cara fique meio zureta das ideias? Preciso conversar com mais de um, Jéssica? Não, um só já é suficiente. Agora, outra situação, por exemplo, tá? Excesso de situações de estresse. Nunca sei se estresse é com ES ou se é com ST, assim, acho que aqui é em inglês, aqui é em português, né? Tanto faz, na verdade, foda-se. Então, excesso de situações de estresse, né? Aí tem um conceito do que é excesso de situações de estresse. Porque se tu perguntar abertamente, subjetivamente, todo mundo é estressado. Isso é normal. E o estresse, inclusive, faz parte da vida, é importante para nossa sobrevivência. A pessoa que não tem estresse em momento nenhum é um imbecil total e absoluto. Nunca tem estresse, tá tudo sempre perfeito. Então tu atravessa a rua sem olhar pro lado.
entende? Então tu vai andar num beco escuro e tu vê um vulto, dois vultos vindo assim, ó, te olhando de longe, e aí tu, olha só, dois amiguinhos. Tu não tem situações de estresse no momento nenhum. O estresse salva tua vida, pô. É o estresse de ver, tô gordo, tô gordaço, olha aqui a minha glicose tá subindo, vou perder uma perna para diabetes, mas tá tudo bem. Não, tu tem que te estressar com aquela condição para tu tomar uma ação, para tu reagir. Então o estresse no trabalho é a mesma coisa. A gente tem que ter uma cobrança, uma meta, ou nós mesmos nos cobrar que a gente consiga evoluir como profissional, para a gente atingir nossos objetivos, para ser melhor remunerado, etc. Então o estresse, ele é importante para a vida humana. Agora, o excesso de situações de estresse com uma frequência muito aguda talvez seja prejudicial à saúde. Então, eu já reconheço esse fator de risco psicossocial. Percebe a diferença? Então, tem que ter um conceito. Agora, para mim entender se é frequente, se são situações de sobrecarga de fato, talvez, para este fator de risco de excesso de situação de estresse, eu precise conversar com as pessoas para entender a situação e a percepção deles, e um só não seja suficiente. Imagina se eu pego só o cara lá que tá com a pá virada e tudo tá estressante e na verdade a vida pessoal dele tá uma bosta, lá tá separando, não sei o que, perdeu dinheiro, e aí ele vai dizer que a empresa também tá tudo uma porcaria. Aí eu converso só com esse cara. Pô, claro, olha que o cara tá super estressado. Não, talvez aqui eu tenha que ter uma porcentagem de uma população um pouco maior. Talvez para este fator de risco eu tenha que sim aplicar um questionário e esse questionário eu vou subsidiar. Bom, eu peguei 20 pessoas numa população de 100, uma população de 20%, uma amostra de 20% da população. 19 responderam todos ok, não é frequente, não tem excesso de situação de estresse, quando tem algum tipo de problema, a gente consegue falar com a chefia aqui, resolve, um ajuda o outro, tá de boa. E teve um só que falou. Talvez aquele um, a gente pode até pensar em ajudar aquele cara, mas ele não representa aquela população toda. Então eu não vou reconhecer um fator de risco porque uma pessoa respondeu diverso de todo mundo, entende? Posso até ajudar o cara, talvez. Bacana, mas ele não vai representar todo mundo, beleza? Então é isso, pessoal. Então a avaliação do indivíduo é diferente do reconhecimento de fator de risco psicossocial. E é esse reconhecimento inicial que a gente tem que ter um conceito, métodos, a interpretação é do avaliador, não é a percepção individual do trabalhador. Tu pode receber a percepção individual do trabalhador para chegar na tua resposta de sim ou não, se tu vai entender que aquilo deve ir para o PGR ou não, beleza? Então, o fator de risco é diferente de pessoa doente, por exemplo. Eu posso reconhecer um fator de risco químico, só que desde que a pessoa esteja usando as medidas de controle adequadas, desde que a empresa mantenha o exaustor funcionando, desde que a diluição desse químico não represente nocividade, eu posso ter o fator de risco e posso nunca ter ninguém doente em função daquele químico. Eu posso reconhecer o fator de risco queda de altura, por exemplo, e nunca ter uma queda de altura na empresa, na história da empresa, porque eu tive medidas. Então, outra coisa, não confundam o reconhecimento de um fator de risco com o ambiente doente, com pessoas sendo adoecidas por aquilo. Então a gente tem a tendência na segurança do trabalho de ser muito catastrófico. Nossa, porque pode agravar e o trabalhador e vai ficar doente e sei o quê. Calma lá. Na maioria das vezes isso é mais folclore da nossa cabeça do que realidade, tá? Então veja bem, nós temos uma sequência lógica. Eu tenho o PGR reconhecendo esses fatores de risco. No PGR, para as respostas sim, aonde eu encontrar esses fatores de risco, eu vou ter dimensionamento de ações. E para os casos pontuais, né, por exemplo, teve uma queda de altura na história. Bom, a gente vai entender os fatores dessa queda de altura, se foi uma falha organizacional, se foi uma falha das medidas de controle da empresa, se foi falha de treinamento, vamos fazer uma investigação. E, obviamente, a lesão que esse cara sofreu de altura, a empresa vai ter que dar um jeito de subsidiar ali o tratamento, porque depois a gente vem com a correção, tá? Então a empresa pode ter lá no PGR, por exemplo, o reconhecimento do fator de risco. Aqui nós vamos ter o plano de ação, por exemplo, um programa de saúde mental, um programa de acolhimento para o trabalhador, um programa de clima organizacional, não é clima, né, John? Então, clima organizacional. E depois, para os casos pontuais, nós vamos ter o acompanhamento, nós vamos ter o acolhimento, nós vamos ter o tratamento, que seria a correção. E essa correção, independente de o fator de risco estar no PGR ou não, a empresa pode fazer. Ela pode subsidiar aí um cuidado maior com a saúde do seu trabalhador, principalmente a saúde mental. Então, é necessário aplicar algum tipo de questionário com os trabalhadores? Depende. Depende de qual fator de risco você está avaliando.
como o exemplo que a gente deu aqui. Eu não preciso questionário nenhum para identificar monotonia no trabalho do vigia noturno lá, que não tem uma tela, não tem que cuidar quase nada. Ele tem uma subcarga de trabalho, porque a sobrecarga é um problema e a subcarga também é um problema. Ele tem estímulos cognitivos, visuais muito baixos, ele tem muito tempo ocioso, ele tem uma carga mental ali muito baixa, então ele tem uma subcarga de trabalho e isso pode afetar o cara. Não preciso questionário nenhum. Talvez aqui eu tenha que fazer um questionário com um trabalhador e talvez aqui em situações de estresse com vários trabalhadores, com uma amostra maior. Beleza? Acho que deu para entender o intuito do reconhecimento de fatores de risco para o PGR. Então você tem que ter uma metodologia, um conceito, a avaliação é do avaliador, você que vai chegar na conclusão se vai considerar ou não, e o plano de ação você vai passar a bola. Agora, então, a empresa tem que contratar um profissional para avaliar a implementação de um programa específico de cunho de saúde mental para os seus trabalhadores, ou um canal aberto para os trabalhadores poderem manifestar e pedir ajuda, ou campanhas preventivas XYZ, não sei. Aí a gente tem que buscar ferramentas aí no mercado para poder indicar para as empresas no plano de ação do PGR, tá? Mas não é individualizado, não é um tratamento do indivíduo, não é reconhecimento de doenças, isso é o passo 2, isso é depois do PGR, isso é com o profissional da psicologia, da medicina, da psiquiatria, etc e tal, tá? No PGR é simples e apenas tão somente o reconhecimento de situações dentro de um conceito pré-definido que possam gerar essa situação de risco para o trabalhador, para a gente prevenir que o dano aconteça de fato, beleza? Nós temos a nossa ferramenta de avaliação de fatores psicossociais desenvolvidas com metodologia, etc e tal. Se você quiser ter acesso a ela, manda um direct, manda um WhatsApp aí que a gente te passa o link para você acessar, beleza? Um abraço.